Depois de ser picado por uma aranha radioativa, um adolescente do ensino médio muito inteligente adquire poderes e sua vida muda completamente. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história que acontece em um universo alternativo da Marvel. O que aconteceria se Peter Parker se tornasse o Justiceiro? A história possui o roteiro de Carl Potts, desenhos de Juana Ramírez e cores de Rachel Rosenberg. Foi publicado em 2018 e corresponde à revista What If, que são narrativas modificadas a partir de uma determinada mudança em um evento da história do universo Marvel. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força e vamos girar com a história. Enquanto um brilhante aluno do ensino médio chamado Peter Parker assiste uma demonstração científica, uma raça de aranha chamada Steodota nobilis, conhecida como falsa viúva, passa no meio de uma concentração de raios radioativos e depois cai em cima do aluno citado e o morde. Pouco tempo depois, o aluno adquire habilidades especiais equivalentes a uma aranha, como grudar em paredes e ter uma incrível agilidade. Além da força sobre-humana que logo foi muito bem aproveitada em benefício próprio, pois Peter começou a ganhar dinheiro lutando no ringue com uma máscara para não ser reconhecido. Mas tudo isso não foi apenas para o seu bem-estar, pois o mesmo queria dar uma vida melhor para o tio Ben e a tia May, que o criaram muito bem depois que seus pais morreram mesmo com muita dificuldade financeira. E com sua grande inteligência e interesse pela ciência, ele conseguiu projetar um lança-teias e também um sofisticado traje refletindo a forma no qual seus poderes foram adquiridos. E graças a isso, ele continuou preservando a sua identidade com grande estilo. Depois vieram as apresentações em talk shows que o deixaram famoso e também lhe deram dinheiro para ajudar seus tios. E nos bastidores de um desses shows aconteceu um roubo no qual a polícia não conseguiu pegar o ladrão. No entanto, se Peter tivesse ajudado, o criminoso não iria conseguir escapar. Mais tarde naquele mesmo dia, ele fica sabendo que um ladrão invadiu sua casa e matou o tio Ben com um tiro. E ao invés de consolar a sua tia, ele vai atrás do assassino que estava em um armazém abandonado que foi cercado pela polícia. Ao entrar, uma pessoa que também estava entrando escondido o vê e o reconhece dos programas de TV. Enquanto o criminoso pensava em uma forma de sair do armazém sem ser visto, Peter se aproxima e o imobiliza com suas teias. Mas ainda assim o assassino conseguiu usar a arma. Mas antes dele atirar, o sentido aranha alerta pela primeira vez e ele consegue se esquivar dos tiros. Ao chegar perto do salafrário, nosso herói percebe que o homem que matou seu tio é o mesmo que ele deixou fugir no estúdio. Enquanto isso, a pessoa que também entrou escondida no armazém se aproxima da ação para tentar tirar uma foto e ficamos sabendo que o homem é um repórter do Clarim Diário que se chama Ned Leeds. E quando ele chega próximo bastante para ver o que está acontecendo, presencia o momento exato no qual o Homem-Aranha mata o delinquente com a mesma arma que o safado usou para matar Ben Parker. E no instante em que o jornalista iria tirar uma foto, acaba sofrendo um acidente pisando em uma parte quebrada do chão. Mas o herói o salva evitando dele se esborrachar no chão. E por coincidência, a posição da câmera focaliza exatamente o Homem-Aranha próximo do corpo do marginal. Com isso fazendo a foto se tornar uma prova e dando a oportunidade de J. Jonah Jameson distorcer os fatos para vender mais jornais e difamar o Homem-Aranha publicamente. Depois vemos Peter Parker lendo a notícia
e prometendo para si mesmo que irá fazer o possível para evitar que houvessem mais vítimas como seu tio Ben enquanto ele tivesse aqueles poderes, por mais que pudesse se transformar em um vilão aos olhos da população. Um tempo depois, ele conseguiu ganhar um dinheiro com seus poderes usando uma câmera controlada remotamente nos momentos de pegar os vilões. E vendia as fotos para o Clarim Diário sem se importar com as matérias sensacionalistas do Jameson, pois o mesmo pagava muito bem pelas fotos. E conforme o tempo foi passando, ele conseguia pegar seus antagonistas sem precisar matá-los. Porém, eles sempre davam um jeito de escapar da prisão, e a cada encontro eles ficavam mais perigosos e perversos, além de mais resistentes. Tanto que em uma ocasião, o herói junto com os policiais em uma tentativa de prender o Duende Verde percebeu que a roupa do vilão era à prova de balas e conseguiu escapar ileso. Com isso, Peter percebeu que precisava de outros apetrechos mais eficazes para combater os psicopatas superpoderosos que apareciam. E com essas novas adaptações complementando o seu fluido de teia, ele se sentiu preparado para tudo. E o primeiro teste de seu novo armamento foi contra uma aliança de 6 supervilões que sequestraram os entes queridos de Peter Parker para atrair o Homem-Aranha. Tal equipe foi chamada de Sexteto Sinistro, e todas as armas serviram muito bem em cada um deles. O pulso eletromagnético detonou rapidamente o Electro, os projéteis incendiários transformaram o Homem-Areia em vidro fácil de estilhaçar, Kraven, que não possuía proteção, caiu facilmente com os equipamentos extras. Mistério também não foi problema, tendo a sua cabeça de cristal quebrada. O Abutre teve sua fonte de força arrancada, tornando suas asas inúteis. E Dr. Octopus, que foi o organizador do time do mal, também se ferrou quando seus braços mecânicos viraram sucatas com os projéteis penetrantes do herói. Depois de acabar com os 6 bandidos e salvar a Tia May, o olhar apavorante da mulher que o criou ao ver o Justiceiro fez Peter perceber que ela nunca poderia saber sobre seu segredo. Depois, ao ver as próprias fotos que tirou da morte de todos os membros do Sexteto Sinistro no jornal, se sentiu um pouco culpado por ter ganhado dinheiro com aquilo. Porém, não chegou a se arrepender. Depois daquilo, os crimes em Nova York começaram a diminuir e Peter teve mais tempo para se dedicar aos estudos, conseguindo se formar. Depois ele entrou para a universidade e conheceu 2 pessoas que se tornariam muito importantes na sua vida, Harry Osborn e Gwen Stacy. E com o passar do tempo ele também conheceu Mary Jane. E os 4 ficaram muito amigos. E pouco tempo depois, Peter e Gwen se apaixonaram e começaram a namorar. E devido a isso, as aparições do Justiceiro diminuíram. Porém, um dos bandidos mais mortais de sua galeria de vilões descobriu uma forma de anular o sentido aranha com uma droga e conseguiu descobrir a identidade secreta do herói o seguindo. E com isso o sequestrou e revelou sua própria identidade, Norman Osborn, pai do melhor amigo de Peter e dono da Oscorp, que é uma das empresas de tecnologia mais ricas do país. E quando o herói conseguiu se soltar, a batalha foi favorável a ele. Mas no momento em que Norman iria ter o seu fim, acabou perdendo parte da memória e se esquecendo de tudo o que aconteceu. Inclusive, a própria existência do Duende Verde foi apagada de sua mente. E com isso, Peter decidiu não matá-lo para preservar o bem-estar de seu melhor amigo, que iria sofrer muito com a perda do pai. Entretanto, meses mais tarde, Norman, passando por um grande estresse devido à perda de capital de sua empresa, acabou misteriosamente desbloqueando as barreiras mentais que o fizeram se esquecer de seu passado sangrento como Duende Verde e as memórias retornaram. Com isso, ele preparou uma vingança.
Primeiro ele sequestrou Gwen e mostrou de forma implícita onde estaria, e imediatamente Peter foi até o local. Ao chegar no alto de uma ponte, o safado o manda remover todas as suas armas e lançadores e se jogar daquela altura sem fazer qualquer tentativa para se salvar. E depois que ele morrer, sua namorada estará livre. Mas Peter, conhecendo seu inimigo, sabia que ele não iria cumprir o acordo e disparou todos os projéteis penetrantes que perfuravam coletes de Teflon. Mas para a surpresa do duende, que achou que estava preparado para os seus disparos, Justiceiro espertamente mirou todos os tiros em um único ponto. Com isso, a parte da roupa que protegia o seu coração foi perfurada, causando a sua morte. Então os dois caem e Peter lança uma teia no pé de Gwen e outra em um andaime que estava próximo, e a puxa para conduzir sua queda até o local onde ele amorteceu com sua teia. Ao perceber que sua namorada estava desmaiada, Peter tenta reanimá-la e consegue. Ao acordar, ela agradece o seu amado por ter salvado sua vida e ele fica aliviado. Pouco tempo depois, Harry reconhece o corpo de seu pai no necrotério junto com Peter e o mesmo diz que o Justiceiro matou um homem brilhante e jura que irá se vingar. Depois vemos Peter caminhando até o hospital para ver Gwen e o mesmo refletindo afirma ter pensado que estava protegendo as pessoas que ama. Porém, estava concluindo que ser um vigilante resulta em um ciclo crescente de violência. Ao chegar na clínica, Gwen se mostra chateada. Porém, Peter conta tudo sobre sua vida como justiceiro e diz que irá parar com tudo se ela ainda o aceitar. Então ela o perdoa por ter escondido esse segredo dela e eles ficam bem. Mais tarde naquele mesmo dia, Peter, ouvindo o noticiário sobre mais crimes, pega a sua roupa de justiceiro e rasga. Depois ele vai para a rua jogar fora o seu disfarce e larga o uniforme em cima de uma lixeira em um beco. E quando dá as costas para aquele símbolo, ele diz que escolheu o caminho do amor ao invés da vingança. No dia seguinte, ele sai do hospital com Gwen e diz que a sua decisão de escolher o caminho do amor fez toda a diferença. Epílogo. Pouco tempo depois, um homem estava sendo torturado pelos capangas de uma quadrilha em uma parte do Central Park. E uma família que passava por ali infelizmente presenciou tudo e os covardes atiraram neles para não haver testemunhas. Porém, o pai de família sobreviveu. Seu nome é Frank Castle, um militar veterano altamente condecorado. E como estava muito ferido, acabou se arrastando para longe dali para ninguém perceber que ele estava vivo e por coincidência chegou até o mesmo beco que Peter deixou seu uniforme. Com isso, novamente, o destino coloca o símbolo do justiceiro no peito de mais um homem que possui motivação de sobra para usá-lo. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro das novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de histórias alternativas da Marvel, confira a playlist do canal chamada Histórias de Universos Alternativos da Marvel e DC. Pois lá você encontrará todos os vídeos de história do universo alternativo da Marvel e DC feitos pelo canal. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.